Saia do meu restaurante agora. Aqui não aceitamos esse tipo de gente. Essas palavras ecoaram pelo salão dos sabores de Minas, deixando todos em silêncio. O autor da frase era Pedro, o dono do restaurante, e o destinatário não era um cliente qualquer. De pé, no meio do salão, com olhares de todos voltados para ele, estava Nicolas Ferreira, político conhecido por suas opiniões polêmicas e por nunca fugir de um confronto. O motivo da expulsão? Uma simples camiseta do Brasil. Os clientes perplexos observavam a cena como se assistissem a um espetáculo. Uns cochichavam, outros gravavam com os celulares. Mas o que ninguém esperava era a reação de Nicolas. Ele respirou fundo, ergueu a cabeça e com uma calma surpreendente respondeu: "Se é isso que você quer, eu saio. Mas antes, posso fazer um pedido?" Essa simples pergunta intrigou a todos. Pedro cruzou os braços, impaciente, mas curioso. "Que pedido?" Nicolas apontou para fora, onde um homem visivelmente maltrapilho encarava o restaurante pela janela. "Deixe-me pagar um almoço para aquele homem antes de ir." O pedido inesperado fez o dono hesitar. Os olhares no salão se voltaram para Pedro, que, após alguns segundos de reflexão, respondeu com desdém: "Faça o que quiser, mas depois vá embora." Mal sabia ele que aquele momento mudaria sua vida e a de todos os presentes para sempre. Nicolas levantou-se e foi até a porta, chamando o homem que olhava para dentro com olhos famintos. "Ei, amigo, vem cá." O homem hesitou, olhando em volta para ver se Nicolas falava mesmo com ele. Quando percebeu que sim, ele apontou para si, como quem pergunta: "Eu? Sim, você?" confirmou Nicolas com um sorriso. "Hoje você vai almoçar aqui comigo." O homem deu alguns passos incertos até a porta, claramente desconfortável. Suas roupas estavam gastas, os sapatos tinham buracos e o cheiro de quem vivia na rua era inconfundível. Alguns clientes franziram o nariz, outros cochicharam. Pedro, o dono do restaurante, ergueu as sobrancelhas, incrédulo com o que via. "Senhor, eu não sei se posso", começou o homem olhando para os próprios pés. "Pode sim", respondeu Nicolas com firmeza, segurando a porta aberta. "Hoje é um dia especial." Nicolas o guiou até uma mesa no canto, onde ambos se sentaram. Chamou a garçonete e pediu o prato mais completo do cardápio, sem nem olhar o preço. Enquanto o homem esperava pela comida, Nicolas puxou conversa. "Qual é o seu nome?" "João", respondeu ele ainda hesitante. "João Batista, mas ninguém me chama assim há muito tempo." Nicolas deu um leve sorriso e perguntou: "O que aconteceu, João?" João suspirou, passando a mão pelo rosto. Seus olhos estavam cheios de cansaço e dor. "Eu era professor, sabe? Ensinava história numa escola aqui perto. Mas aí vieram os cortes. Perdi meu emprego. Minha esposa ficou doente logo depois e eu não consegui cuidar de tudo. Perdi ela, perdi a casa, perdi tudo." A comida chegou e João parou de falar, sem conseguir conter as lágrimas. Ele olhou para o prato com gratidão e vergonha ao mesmo tempo. Nicolas esperou pacientemente enquanto João começava a comer, mastigando devagar, quase em reverência. Enquanto isso, os clientes no restaurante observavam em silêncio. Uma senhora no canto enxugava os olhos discretamente. Um casal que antes cochichava parecia agora refletir, constrangido. Pedro, atrás do balcão, continuava de braços cruzados, mas seus olhos seguiam cada movimento. Ele não queria admitir, mas algo naquela cena estava o tocando. "Ele nem conhece esse cara", comentou um cliente em voz baixa. "Sim, mas olha como trata ele, como se fosse um amigo de longa data", respondeu outro. Depois de alguns minutos, João começou a falar novamente. "Você sabe o que dói mais? Não é a fome, é o jeito como as pessoas olham para você, ou nem olham, como se eu fosse invisível, como se eu já tivesse morrido." Nicolas assentiu, os olhos cheios de empatia. "João, você não é invisível. E não importa o que aconteceu, sua história não termina aqui.
Você foi um professor, ensinou tantas pessoas, fez a diferença na vida delas. Você ainda pode fazer isso. João abaixou a cabeça emocionado. Mas como? Eu perdi tudo. Nicolas colocou a mão sobre o ombro dele. Às vezes, tudo o que precisamos é de um começo, uma chance. Você acredita que pode recomeçar? João tentou responder, mas sua voz falhou. Ele só conseguiu balançar a cabeça, ainda dividido entre esperança e desespero. Enquanto isso, Pedro caminhava lentamente até a mesa. Ele parecia lutar contra si mesmo. João, começou ele em um tom sério, você disse que perdeu tudo, mas me diga uma coisa, sabe trabalhar na cozinha? João olhou para ele surpreso. Sei, sim. Antes de ser professor, ajudava minha mãe na venda de comida que ela fazia. Por quê? Pedro cruzou os braços, olhando para Nicolas e depois para João. Eu preciso de alguém para lavar pratos aqui no restaurante. Não é muito, mas é um trabalho honesto. Se quiser, o emprego é seu. João arregalou os olhos sem acreditar. Sério? Você está me oferecendo uma chance? Pedro deu de ombros, tentando parecer indiferente. Não é por você. É porque eu não gosto de dívida com ninguém. E, de certa forma, acho que estou devendo uma lição a mim mesmo. O restaurante explodiu em aplausos. Clientes que antes julgavam Nicolas ou ignoravam João, agora estavam emocionados, batendo palmas e sorrindo. João apertou a mão de Pedro com força. Eu não sei como te agradecer, de verdade. Pedro deu um leve sorriso e respondeu, agradeça ao moço aqui, apontando para Nicolas. Se não fosse ele, talvez eu nem tivesse parado para pensar no que você realmente precisava. Nicolas, com sua calma característica, apenas sorriu. Às vezes, tudo o que precisamos é de um gesto de empatia para abrir nossos olhos. João, essa é sua chance. Aproveite. João se levantou, as mãos ainda tremendo, e abraçou Nicolas com força. Obrigado. Eu nunca vou esquecer isso. Pedro deu um passo para trás, cruzando os braços, mas não conseguia esconder o leve sorriso de satisfação que surgia no canto dos lábios. Nos dias que se seguiram, o restaurante Sabores de Minas nunca mais foi o mesmo. O caso envolvendo Nicolas Ferreira, o dono Pedro e João, o homem em situação de rua, começou a circular nas redes sociais. Um cliente havia gravado parte do momento em que Nicolas chamou João para entrar e o oferecimento de emprego feito por Pedro. O vídeo viralizou, alcançando milhões de visualizações em poucos dias. Nos comentários, as opiniões se dividiam. Alguns elogiavam Nicolas por sua empatia e liderança pelo exemplo. Outros apontavam a coragem de Pedro em reconhecer seu erro e dar uma chance para João. Mas a maior parte das pessoas dizia que a história era uma inspiração, um lembrete de que atos de bondade podem transformar vidas. Para João, o emprego de lavador de pratos foi mais do que uma simples oportunidade de trabalho. Foi o início de um novo capítulo. Com o tempo, ele foi ganhando confiança e passou a ajudar na preparação dos pratos, mostrando habilidades que lembravam sua infância na cozinha da mãe. Pedro, que antes parecia um homem rígido e inflexível, começou a enxergar João de forma diferente. Ele reconheceu não apenas a dedicação de João, mas também sua inteligência e capacidade. Em poucos meses, João passou de lavador de pratos a assistente de cozinha. Você tem futuro aqui, Pedro disse um dia, enquanto supervisionava João cortando ingredientes. E se continuar assim, quem sabe um dia não se torne o chefe. João sorriu emocionado, mas também determinado. Ele sabia que essa oportunidade era única e estava decidido a fazer jus à confiança depositada nele. Para Pedro, o impacto do que aconteceu naquele dia com Nicolas foi profundo. Ele passou a questionar seu comportamento e os julgamentos precipitados que fazia das pessoas. Eu me orgulho do meu restaurante, confessou a um cliente regular. Mas por muito tempo, achei que minhas crenças me davam o direito de decidir quem era digno ou não de estar aqui. A verdade é que aprendi mais naquele dia com Nicolas e João do que em anos de vida.
Pedro começou a mudar sua abordagem como empresário e como pessoa. Ele instituiu um programa no restaurante para distribuir refeições aos moradores de rua da região uma vez por semana. Não é caridade, explicava aos funcionários. É humanidade. Nicolas Ferreira, por sua vez, nunca mencionou o ocorrido em público. Quando questionado por jornalistas, ele apenas dizia: "Foi um dia como qualquer outro. O mérito não é meu. É do João, que decidiu recomeçar, e do Pedro, que teve a coragem de mudar." No entanto, ele continuava inspirando ações semelhantes em outros lugares. Sua atitude naquele dia se tornou um exemplo de que, independentemente de crenças ou divisões ideológicas, a empatia e a bondade podem unir as pessoas. Meses depois, João passou a liderar o programa de refeições para moradores de rua no restaurante. Sempre que podia, ele compartilhava sua história com aqueles que vinham buscar um prato de comida. "Eu sei como é estar do outro lado", dizia ele, "e sei que às vezes tudo o que precisamos é de uma chance." O restaurante prosperava, não apenas financeiramente, mas como um espaço de acolhimento. Pedro e João formaram uma amizade baseada no respeito e na admiração mútua, mostrando que mesmo as diferenças mais profundas podem ser superadas com empatia e ação. A história de Nicolas, Pedro e João se tornou uma lembrança viva de que a transformação começa com pequenos gestos. O vídeo que viralizou ainda circulava na internet, inspirando pessoas a repensarem suas próprias atitudes e preconceitos. No fim das contas, não foi apenas João que ganhou uma nova chance. Pedro ganhou uma nova perspectiva. O restaurante se tornou um símbolo de inclusão. E Nicolas reforçou a importância de ações que vão além das palavras. "Um gesto de bondade não muda o mundo", disse João em uma entrevista.